Nós o bendizemos, nós o adoramos, Pai. Nós reconhecemos a Tua presença neste local, Senhor. Nós reconhecemos a Tua presença em nossas vidas. E nós sabemos, Pai, que existe algo que o Senhor quer transmitir essa manhã para nós. E, Pai, nós não sairemos daqui até receber integralmente aquilo que o Senhor quer passar para nós. Pai, nós o adoramos, nós geramos um ambiente propício para os Teus milagres, propício para a manifestação do Teu poder, Pai. Porque nós não estamos anunciando um evangelho qualquer, nós não estamos anunciando uma palavra qualquer, nós não estamos contando fábulas ou histórias, Pai, mas nós estamos anunciando a palavra transformadora, a palavra que impacta e que transforma as nossas vidas, Pai. E é impossível nós sermos expostos a essas verdades e a nossa vida não ser transformada, Pai. Por isso, flua em nosso meio. Tens liberdade, Espírito Santo, para se mover em nosso meio, para realizar aquilo que o Senhor tem desejo para fazer, Pai. E tudo aquilo que os meus irmãos necessitam esta manhã, eu sei que o Senhor tem resposta para eles, Pai. Eu sei que existe resposta para tudo aquilo que nós precisamos, Pai. E nós estamos aqui com o coração aberto para receber de Ti. Pai, eu declaro corações solos férteis para receber da Tua palavra e para frutificar naquilo que o Senhor depositará hoje, esta manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu trago as mentes cativas no poder da Tua palavra. Eu declaro toda a distração cessando, tudo aquilo que possa estar fazendo com que nós nos dispersemos sendo cessando agora no poder do nome de Jesus, para que nós possamos estarmos alinhados e inteiramente conectados a Ti, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bom dia, bem-vindo ao culto da sua vida. Aleluia. Eu estou com grandes expectativas naquilo que o Senhor irá fazer esta manhã. Amém? E eu quero que você também gere expectativas no seu coração. Não em algo que eu possa fazer, porque eu não posso fazer nada. Mas o Senhor pode realizar tudo aquilo. E se existe algo que você precisa esta manhã, você sairá daqui com isso que você precisa. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Tenha assento. Obrigado. Glória a Deus. Hoje eu vou liberar o pastor Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós iremos tratar sobre um assunto que eu considero extremamente importante, que é como nós podemos viver o poder de Deus. Né? E se eu pudesse até dar um título a essa mensagem, eu colocaria: Vivendo o Poder de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler vamos andar hoje um pouco na Bíblia, então esteja atento aí. Acredito que o telemóvel nos auxilia nessa ferramenta hoje em dia. Antigamente com papel era um pouco mais complicado. Mas nós vamos ver alguns textos aqui que eu considero bem importante e que o Senhor tem interesse que nós nos aprofundemos um pouco nessas verdades. Amém? Vivendo o poder de Deus. Antes de nós começarmos a falar sobre como nós podemos viver o poder de Deus, nós precisamos entender no que nós estamos baseados. Ou seja, no que nós estamos alicerçados, ou no que nós cremos, ou qual é o princípio no qual nós estamos vivendo. Porque muitas vezes, se você pega uma pessoa que nunca trabalhou, vou dar um exemplo de uma profissão natural. Se eu pegar hoje uma pessoa que nunca trabalhou na área de desenvolvimento de software, ou na área de IT, e eu colocar essa pessoa na frente de um computador, eu posso ter o computador mais poderoso, eu posso ter todas as ferramentas do melhor que possa existir no mercado, mas essa pessoa não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque ela não tem um fundamento, ela não tem um princípio básico, um ensino básico daquilo. Ou seja, da mesma forma na nossa vida cristã, muitas vezes nós estamos com expectativas de manifestar o poder de Deus, nós estamos com expectativas de fazer algo poderoso na mão de Deus, mas sequer nós estamos crendo corretamente. Ou sequer nós estamos alicerçados num princípio sólido que nos dará exatamente o quê? A autoridade para que nós possamos falar aquilo com propriedade. Amém? Então, antes de nós falarmos sobre as ferramentas ou aquilo que nós podemos fazer em Deus, nós precisamos fundamentar algumas verdades, para que nós possamos estar realmente manifestando o poder de Deus, mas conscientes do porquê nós manifestamos esse poder de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu vou tocar essa manhã vai ser sobre firmeza doutrinária.
É impossível eu manifestar o poder de Deus sem que eu seja firme na doutrina a que eu prego, ou firme na doutrina que eu creio. Amém? E se você já abriu sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sabe, irmãos, esse texto aqui nos traz muitas vezes um alerta, né? Que fala, e aqui ele traz até uma profecia, algo que vai acontecer e que já está acontecendo. Mas essa profecia, eu creio que não é para mim, e eu também creio que não é para você. Porque nós não fazemos parte desse grupo de que muitos apostatarão da fé. Mas nós estaremos convictos, firmes, naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, para fazermos e nos movermos. Amém? Mas entenda que essas pessoas, elas apostataram da fé, ou elas abriram mão da sua fé, por quê? Porque obedeceram a espíritos enganadores, porque obedeceram a ensinos de demônios. Mas entenda, essa pessoa muitas vezes estava tentando fazer o seu melhor. Muitas vezes a pessoa estava tentando aprender algo bom. Muitas vezes estava tentando se aconselhar com uma pessoa que ela achava ser uma pessoa boa. Mas a Bíblia aqui é muito clara, dizendo que elas deram ouvidos a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. Então, o primeiro alerta que eu quero fazer para nós como igreja é: com quem nós nos temos associado? Ou a quem nós temos dado os nossos ouvidos? O que nós temos colocado o nosso coração para fazer ou servir? Como eu posso então identificar se algo é um espírito enganador, se é um ensino de demônios ou não? E aqui Paulo ele já traz algumas informações, falando sobre hipocrisia. Pessoas que pregam algo, mas não vivem algo. Esse é o seu primeiro ponto de consideração. Se você vê alguém que fala bonito, que expressa bonito, mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, você percebe que essa pessoa não vive aquilo que ela prega, tenha atenção. Além disso, Paulo traz mais algumas coisas, mentiras. Pessoas que se movem de acordo com o natural. Olha, hoje o politicamente correto é falar que qualquer um pode casar, porque qualquer um pode fazer o que quiser da sua vida, porque o amor é livre, as pessoas podem expressar. Errado. A Bíblia é muito clara com algumas coisas, irmãos, e nós temos que ser claros com isso. Nós não devemos ter medo de falar o que é certo. Mesmo que todos possam estar considerando que isso seja errado, mas a Bíblia, se continua dizendo que aquilo é o errado, nós vamos dizer que é errado. Se a Bíblia diz que aquilo é o certo, nós precisamos falar o que é certo. Agora, é muito fácil eu procurar um vídeo no YouTube, ou procurar um pregador qualquer, que basicamente faça carinho naquilo que eu sei que é errado. Muitas vezes você ser confrontado nos custa. Sabe, até mesmo no mundo natural, eu falando das minhas experiências como profissional, muitas vezes aquele supervisor, aquele chefe que você tinha, que te chamava a atenção, que te corrigia, muitas vezes naquele momento você ficava com raiva do seu chefe. Mas hoje, anos depois, você olha para trás e fala assim: graças a Deus, porque eu tive aquela pessoa na minha vida. Porque ela me corrigiu quando eu precisava de correção, que ela me ensinou algo que eu precisava aprender. E a Bíblia é da mesma forma. Agora, você pode achar no YouTube tudo aquilo que você quiser. Você pode procurar uma pessoa que vai acariciar os seus pecados, e vai dizer que isso é normal, e que isso é aceitável, e vai trazer às vezes uma interpretação alegórica da Bíblia para justificar aquilo. Vai usar um texto isolado para dizer que aquilo é a situação real, mas é errado. Porque quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer a Deus, quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer as suas verdades, a sua palavra, é escancarado o que é certo e o que é errado. E como nós temos visto coisas erradas no mundo.
E é natural, irmãos, porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, nós somos estrangeiros nessa terra. Da mesma forma como acredito que talvez se você é brasileiro e você está aqui em Portugal, muitas vezes alguns costumes daqui, por mais que nós falemos o mesmo idioma, por mais que nós sejamos parecidos, por mais que o clima seja parecido, as coisas são diferentes. Existem locais que eu chego aqui que eu falo assim, nossa, isso aqui não se parece nada com o Brasil. Olha, o jeito que a pessoa fala não se parece nada do jeito que eu falo. A pessoa, da forma que ela se porta, não se parece nada com o que eu me porto. Por quê? Porque são realidades diferentes, porque nós não somos daqui. Eu posso passar aqui 10 anos, 20 anos da minha vida toda aqui, e eu posso até começar a me acostumar com algumas coisas. Mas eu nunca vou fazer parte disso. Por quê? Porque eu sou de outro local, eu sou de outra nação. É claro que, esse exemplo eu estou querendo dizer que nós, como estrangeiros, e estamos aqui na Terra, muitas vezes nós vamos começar a andar de tanta forma que está sendo poluída a nossa mente, com pessoas tentando distorcer o que é o certo. Muitas vezes nós vamos começar a olhar, olha, afinal, se calhar isso aqui é normal. Não, poxa, o que tem a ver? A pessoa tem o direito de escolher o que ela quiser. E você começa a se acostumar com algo que não faz parte de você, com algo que você precisa ser contra. Amém? Entenda, não estou dizendo e não estou justificando que você tenha que perseguir pessoas, que você tenha que bater em pessoas. Não é isso. A Bíblia é muito clara que nós precisamos amar o pecador, mas nós precisamos odiar o pecado. Nós precisamos falar contra as obras da carne, mas nós devemos amar as pessoas. Amém? Continuando aqui, nós vamos vendo que existem doutrinas que proíbem o casamento. E quantas vezes nós vemos hoje o conceito natural é, não, para que você vai se casar agora? Você tem que construir a sua carreira profissional, você tem que construir anos de faculdade, você precisa fazer isso. Quando a pessoa vê, está com 40 anos, 50, às vezes não casou. E muitas vezes isso é um princípio, um trigger, um disparo, um gatilho, para que você seja então levado a outro caminho, para que você comece a ter uma vida de casado, não estando casado. E a Bíblia é muito clara com isso, irmãos. O que é certo continua sendo certo. E nós precisamos falar com isso. Nós não podemos nos acostumar a achar que isso é normal. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos trazer um renovo para a nossa mente. Nós precisamos nos espelhar no que a palavra nos diz. Porque, como a Ana Luísa disse muito bem aqui, quando eu coloco essa palavra em prática, as coisas acontecem. Talvez a sua vida pode não estar funcionando. Não é porque a palavra não funcione, mas é porque você está vivendo uma vida errada, achando que está vivendo a vida correta de Deus. E Deus está nos chamando a atenção para que nós possamos alinhar essas rotas. Porque Deus quer nos usar poderosamente para que nós possamos manifestar o poder dEle, anunciar o Evangelho a toda criatura. Porque o fim está próximo. Sabe, eu costumo dizer algo, e é muita verdade isso. Nós somos a geração do arrebatamento. Amém. Talvez você creia que você vai passar pelo processo da morte. E está tudo bem. Isso é a sua fé, e seja feito conforme a sua vontade. Mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que eu não experimentarei da morte. Não porque eu sou especial ou porque eu sou diferente. Não. Porque nós conseguimos identificar o tempo e o modo. Nós sabemos que nós estamos no momento certo para isso. E a Bíblia fala que nos últimos dias nós faríamos obras maiores. E nós estamos olhando para uma igreja acovardada, nós estamos olhando para uma igreja calada, uma igreja que tem medo de se expressar, uma igreja que às vezes para compartilhar um post no Instagram da pessoa, ela fica com medo, ou ela cria um grupo privado, porque assim, imagina o que as pessoas do meu serviço vão pensar se ver essa postagem. Imagina o que os meus amigos vão pensar se eu falar que o que ele está fazendo é errado. Mas muitas vezes Deus tem nos colocado no meio de certas pessoas, no meio de alguns convívios, para nós sermos a luz, para nós trazermos essas pessoas à realidade e dizer, acorda, o fim está próximo. Deus está chamando uma igreja santa. Deus não vai vir aqui para buscar alguém que se moveu ou se customizou ou se atualizou com o que o mundo está dizendo.
Deus vai buscar aquelas pessoas que continuam fiéis à sua palavra, pessoas que têm a sua verdade como inegociáveis. Sabe, irmãos, a Bíblia ela fala que sobre todos os discípulos de Jesus, os 12, nós vemos Paulo também. O único que não foi morto foi João, o que escreveu Apocalipse. Por quê? Porque existia um propósito de Deus na vida dele. João até acha que ele era o discípulo mais amado por Jesus, e se calhar pode ser, porque ninguém nunca disse o contrário. Mas entenda, todos os outros anunciaram com intrepidez, e não recuaram um passo. Foram açoitados, foram presos, foram mortos, para que essa palavra chegasse até mim e até você. E nós não temos o direito de sermos agora covardes, para ficar acomodados, para dizer, não, vamos fazer uma atualização na Bíblia. Olha, vamos mexer um pouquinho aqui a Bíblia para dizer, olha, se calhar nessa situação aqui, olha, acho que dá para encaixar aqui e a sua atitude está aceitável. Não, gente. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos realmente lermos a palavra e vermos a nossa vida o que precisa ser ajustado. E eu não estou delegando a responsabilidade só para vocês, é algo que eu faço diariamente. É algo que todos nós devemos fazer. Nós precisamos ver, e muitas vezes a Bíblia vai nos confrontar, vai nos mostrar que estamos errados. E é o meu e o seu papel olharmos para dentro de nós e falarmos, carne, se aquete. Falar, mente, se atualize. Porque isso aqui é a verdade. Porque isso aqui é o que nos move. Claro, muitas vezes, quando nós somos chamados a atenção, ou quando somos expostos de alguma forma, nós ficamos chateados. É claro que, por exemplo, se eu fizer alguma coisa errada no meu serviço, alguém me chamar a atenção, eu vou ficar chateado. Mas eu aprendi, depois de muitos anos, a não ficar chateado com a pessoa que me corrigiu, mas ficar chateado por eu ter errado naquele ponto. Depois de tantos anos de experiência, eu ainda estar errando em algumas coisas tão básicas, tão simples. E é isso que Paulo fala lá em Coríntios, que ele fala, olha, eu poderia estar falando para vocês um alimento sólido, eu poderia estar trazendo para vocês uma verdade melhor, eu poderia estar me aprofundando em assuntos muito mais benéficos para a sua vida. E eu ainda tenho que voltar para os princípios elementares, eu tenho que tratar vocês como crianças. Sabe, Paulo estava chamando a atenção da igreja para dizer o seguinte, gente, acorda, vamos nos movimentar, nós não podemos continuar da mesma forma, nós precisamos mudar a nossa vida, nós precisamos realmente, sabe, guardar os nossos sentimentos e dizer o seguinte, olha, eu vou dar verdade, eu vou dar ouvidos àquilo que ele está dizendo, eu vou fazer isso que ele está falando, e muitas vezes nós vemos depois o resultado que aquilo nos produz. Sabe, uma das coisas que eu sempre costumo dizer, em todas as empresas que eu já trabalhei, para os meus supervisores olha, se eu errar em alguma coisa, me corrija. Porque eu não quero, depois de X tempo, você dizer para mim e falar assim, olha, Guilherme, foi um prazer, você vai seguir a sua vida, espero que corra tudo bem numa outra oportunidade. Sendo que você poderia ter me alertado, poderia ter me corrigido. Da mesma forma, nós como os cristãos, não vamos esperar o dia do juízo para que quando nós chegarmos lá e acharmos, Jesus, eu estou aqui. Ele vai falar assim, quem é você? Eu não te conheço. Mas nós temos hoje a oportunidade de alinharmos a nossa vida, de reconhecermos aquilo que nós estamos errados e fazer com que isso comece a funcionar. Sabe, um exemplo que eu ouvi em uma das aulas que a gente teve na escola de ministros, do pastor Humberto, lá de Recife, que ele falou que quando o filho dele era pequeno, o filho dele estava com um copo de vidro na mão. E todos aqui que são pais e têm filhos pequenos sabem a angústia que isso nos dá, a aflição da criança cair, enfim, se machucar, e sabe-se Deus o que poderia acontecer. E o pastor Humberto falou com o filho dele, olha, eu não quero que você pegue mais esse copo de vidro, senão eu vou lhe corrigir. Senão eu vou ter que lhe corrigir, para que você aprenda que não é para fazer isso. E o que aconteceu? O filho dele foi e pegou novamente o copo. E o pai dele, obviamente, foi e corrigiu, cumpriu com a palavra que tinha dito. E o que isso nos mostra? Que às vezes é necessário uma correção quando nós estamos errados. Mas entenda que 2 dias depois, o filho do pastor Humberto chegou para ele e falou assim, pai, tira esse copo daqui da mesa? E ele não percebeu por quê. Ele falou assim, porque eu não consigo ver esse copo aqui e não querer pegar o copo.
Me ajuda, tira esse copo daqui. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós precisamos da ajuda de Deus. E reconhecer dizendo, Deus, por favor, tira esse copo daqui. Porque se deixar aqui, eu sei que eu vou errar. E Deus é poderoso como um pai de amor. Como um pai que ama o seu filho. Assim como o pastor Humberto ama o filho dele, por isso que o corrigiu. Deus vai tirar esse copo e vai colocar numa situação. Agora também, não seja você querer pegar uma escada e subir no lugar para pegar um copo. Mas entenda, existem coisas que dependem de nós. Mas existem coisas que nós podemos orar e pedir ajuda do alto. Amém? Vamos avançando aqui. Abra agora, por favor, a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 1, no verso 6. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos tenho pregado, seja anátema, ou amaldiçoado, ou maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado, ou maldito. Sabe o que Paulo aqui está dizendo? Paulo está trazendo uma correção para a igreja de Gálatas. Porque a igreja de Gálatas foi uma igreja que recebeu o evangelho da graça. O evangelho da graça, muitas vezes as pessoas têm confundido como o evangelho que eu posso fazer tudo. E não é isso. O evangelho da graça é quando nós recebemos algo que nós não merecíamos, mas nós precisamos valorizar isso. Mas entenda que a igreja de Gálatas aqui, ela estava voltando a outros, tentando voltar a princípios naturais. Estavam tentando voltar à lei, às práticas da lei. E Paulo faz uma correção muito séria aqui com a igreja. Por quê? Aconteceu o seguinte, só para contextualizar vocês. Paulo foi, anunciou o evangelho para os Gálatas, eles receberam do poder de Deus, receberam do evangelho da graça, do amor, tiveram suas vidas transformadas, começaram a deixar as práticas mundanas, começaram a mudar a sua vida, começaram a viver de acordo com aquilo que a palavra dizia. Só que começou a o quê? Dar ouvidos a outros ministros. Entenda, Gálatas não estava ouvindo feiticeiros, não estava ouvindo pessoas que eram talvez desconsideráveis. Eles estavam ouvindo ministros. Mas entenda que esses ministros, ou essas pessoas que estavam anunciando esse evangelho para Gálatas, estavam trazendo um evangelho distorcido. Estava agora querendo exigir que os Gálatas se cumprissem a lei. Ou seja, ele queria que os homens fossem circuncidados. Eles queriam que eles começassem a guardar festas que eram da lei. Eles tinham que fazer, por exemplo, o Yom Kippur, que era um jejum a cada 7 anos, que eles fazem um jejum para que Deus possa curar a terra, ou seja, eram práticas da lei. E eles começaram a forçar isso nos Gálatas. E quem não praticasse, eles anunciavam, então você não é de Deus. Então você não é de Cristo. Sabe, irmãos, e quantas vezes nós temos trazido isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, e nós não temos percebido? Quantas vezes nós achamos que nós precisamos, muitas vezes, vivermos como na lei vivia. Trazermos isso para as nossas vidas. Sabe, alguns anos atrás houve uma movimentação muito grande da igreja, no qual você não poderia falar a palavra Jesus. Porque Jesus foi uma palavra criada pelos pagãos no século XPTO e você não podia falar Jesus. Você tinha que falar o nome certo de Jesus, que era Yeshua. Sabe, irmãos, não tem problema você falar Yeshua, que é o nome em hebraico de Jesus. Ok? Muitas vezes nós vamos usar esse nome, nós cantamos isso em algumas músicas. Como uma forma o quê? De reverência, de adoração, ou até mesmo numa música, porque encaixa às vezes na melodia. Mas entenda que nós não precisamos nos apegar a isso. O nome de Jesus é poderoso. Não é porque eu estou falando Jesus aqui em português, ou alguém fale Jesus em japonês, que aquilo deixa de entrar em operação.
Quando nós precisamos manifestar o nome de Jesus, o diabo vai saber se eu falar em mandarim, se eu falar em inglês, se eu falar em espanhol, Jesus vai ser Jesus. E o poder vai continuar sendo o mesmo. Agora nós queremos de certa forma, mexer com o nosso ego, mexer com a nossa consciência, a dizer, não, eu não posso ter sido salvo simplesmente pelo fato de eu ter erguido uma mão num domingo. Ou por ter erguido uma mão numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta. Não, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para eu ser merecedor dessa salvação. E não é isso que Deus fala para nós. Não é isso que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho da graça. Não é porque nós recebemos de graça que isso não teve um custo. Mas nós precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo. E como nós reconhecemos o sacrifício de Cristo? Não é tentarmos fazer algo para sermos merecedores, mas é vivermos aquilo que Ele nos deixou como verdade. É vivermos uma vida íntegra. É nos policiarmos para que nós possamos ser exemplo em tudo aquilo que nós fazemos. É reconhecermos aquilo que precisa ser mudado na nossa vida e termos humildade de dizer, olha, eu errei, e eu quero corrigir, eu quero acertar. Porque é isso que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para um tempo de renovo, de transformação. Eu sei que se calhar essa não é uma mensagem boa de se ouvir, não é nada agradável. Mas muitas vezes nós vamos no hospital e tomamos uma injeção. Ou muitas vezes precisamos fazer um tratamento doloroso. Muitas vezes precisamos fazer uma cirurgia que nos faz custar andar, que nos vai custar sessões de fisioterapia. Por quê? Para que nós possamos voltar a andar, para que nós possamos voltar a correr, para que nós possamos voltar a fazer aquilo que nós fomos projetados para fazer. Aleluia. E eu sei que esse é um tempo que Deus tem nos chamado para um crescimento. Eu sei que esse é um tempo de avanço da igreja, mas não é um avanço qualquer, não é um crescimento qualquer. Deus quer que nós sejamos luz onde nós passarmos. Deus quer que nós sejamos as pessoas que vamos transmitir essas verdades. Nós seremos as pessoas que iremos transmitir isso para os nossos filhos. Porque se eu e você começarmos a viver um evangelho todo soft, todo macio, todo fácil, e transmitir isso para os nossos filhos, talvez os nossos filhos se percam, talvez os nossos netos se percam, e talvez daqui no máximo 3 gerações já não se conheça mais a palavra de Deus. E nós precisamos ser responsáveis com isso. Nós precisamos ser diligentes com isso. O Evangelho de Cristo nos chama para uma transformação de vida, uma transformação de mente. Não nos chama para uma transformação natural. Ele não nos chama que nós devemos fazer uma cirurgia, sermos circuncidados, ou que nós precisamos fazer algo para justificar, que nós precisamos fazer caridade para que as pessoas possam ver que nós somos filhos de Deus. Não, mas porque nós fomos salvos e nós fomos tratados, porque o nosso espírito é recriado, e agora a bondade de Deus habita dentro de mim, eu sou generoso. Eu não sou generoso para conquistar algo em Deus. Eu não sou uma pessoa caridosa, uma pessoa amável para conquistar algo em Deus. Mas é porque Deus conquistou algo para mim e transformou a minha vida, eu sou generoso. Eu sou amoroso. E Deus tem nos chamado para isso. É um tempo de despertar. É um tempo de transformação. É um tempo de vivermos realmente o Evangelho de Cristo. É vivermos realmente as suas verdades e colocarmos em prática em nossas vidas. E é impossível, irmãos, colocarmos essas verdades em práticas e as coisas não acontecerem em nossas vidas. Vamos continuar avançando aqui. Abra comigo sua Bíblia agora, por favor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Coríntios, capítulo 2, verso 1, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós.
A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Aleluia! Então, quando Paulo está falando lá para a igreja de Gálatas, dizendo, olha, como vocês têm aberto mão tão facilmente das suas verdades, daqueles ensinos. Sabe, irmãos, eu conheci uma pessoa que ela fez escola de ministros, fez rema, era uma pessoa que tinha o conhecimento da verdade, e porque alguns intempéries na vida aconteceram, essa pessoa começou a crer em coisas completamente diferentes. Começou a viver um evangelho completamente diferente do que é anunciado na Bíblia. E sabe, isso é um alerta para nós. Não é porque eu estou hoje ministrando para vocês que eu sou imbatível. Que algo não pode chegar e talvez me seduzir. Mas a Bíblia ela é muito clara nos alertando quanto a isso. Você que está de pé, cuidado para que não caia. Seja vigilante, seja atento. Talvez tudo isso que eu falei aqui para vocês não seja a sua vida. Não seja nada do que está falando na sua vida. E se não for, tenha atenção para que isso não aconteça na sua vida. E se alguma coisa que eu falei aqui é na sua vida, sorria, porque ninguém vai entender, achar que não é com você também, está tudo bem. Mas mude a sua vida, transforme. Mas entenda que o Evangelho é um Evangelho transformador. É um Evangelho no qual tem nos chamado a viver uma vida íntegra em Deus. Mas o mais importante é que é um Evangelho não de palavras bonitas. Não é um evangelho de sabedoria humana. Não é um evangelho onde eu chego aqui e começo a dizer para você, olha, porque na verdade isso aconteceu dessa linda forma, e trago filosofia e conceito. Aí talvez eu tenha estudado alguns conceitos psicológicos e eu começo a implementar isso na ministração. E eu sei que talvez se eu falar essa palavra aqui, a pessoa vai, nossa, que ministração poderosa. E às vezes você está falando ao vento. Está dizendo nada, não está alimentando ninguém. Só tem um discurso eloquente. E Paulo alerta dizendo que ele, quando ele pregava, quando ele anunciava a verdade, ele não falava com uma sabedoria humana. Ele não trazia um discurso eloquente. Por mais que isso seja lícito, e eu gosto muito de pregações eloquentes. Eu gosto de ouvir pregador assim, que eu estou aqui na frente, estou recebendo a baba dele de gritar, assim, sabe? Mas esse sou eu, amém? Não precisa ser igual, não precisa ser com você também, não. Mas entenda que um discurso eloquente, uma gritaria, falar alto, falar rápido, gesticular, isso não muda a vida de ninguém. O que muda é a exposição à verdade. O que muda é um evangelho transformador. Um evangelho no qual nos traz cativos a nossa mente a pensar, olha, realmente eu não estou vivendo isso. Realmente eu preciso mudar isso. Realmente eu preciso me adaptar a isso. Talvez eu preciso realmente desse ajuste. Eu preciso falar mais fé. Eu preciso viver mais fé. Porque, sabe, quando nós estamos aqui nesse ambiente, existe uma unção coletiva que nos auxilia. Então, aqui é fácil você ser cheio da fé. Aqui é fácil você correr, você gritar, você profetizar. Agora, você está no supermercado e Deus manda você falar para alguém uma palavra. E aí, você fala? Ou você fala, não, isso é coisa da minha cabeça, não vou falar não. Que isso? Tá doido? Vou chegar na pessoa e falar, olha, Deus está te livrando de uma morte. Ou então, muda a sua vida, porque essa pessoa que você tem não é sua. Como Jesus falou com a mulher que estava no tanque, falando assim, olha, eu vejo bem que dos maridos que você teve, nenhum é seu, inclusive esse que você está agora não é seu também. Será que nós teríamos coragem de fazer como Jesus teve? De estar na terra de alguém e falar isso? Quando nós estamos nesse ambiente, é fácil nós nos movermos, nós cremos. Mas aí a hora que você chega em casa, e aí chega uma conta que você não estava esperando, você não tem dinheiro para pagar. Será que é fácil você andar em fé e dizer o seguinte, não, vai chegar. Amém. Será que é fácil quando você chega em casa e de repente acontece alguma coisa má, você está doente, você está com uma dor de cabeça? Será que é fácil você orar e dizer assim, olha, dor de cabeça, saia? Porque aqui muitas vezes parece fácil. Não é fácil, é porque aqui existe uma unção disponível. Existe algo que Deus transmite aqui. Mas a mesma unção que flui aqui, ela pode fluir todos os dias na sua casa. Ela pode fluir todos os dias na sua vida. Mas para isso nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus tem nos chamado a viver. Amém?
E veja, Paulo ele fala que foi em fraqueza. Em que sentido que ele quer dizer? Que foi com temor, com grande tremor. Ou seja, subir aqui e trazer uma mensagem dessa pode parecer simples, parece que eu estou dando o dedo na cara de todo mundo, mas não. Antes de chegar até você, chega em mim. Não é o tipo de mensagem que eu acredito que nenhum pregador gosta de anunciar uma palavra dessa. Mas amém, se coube a mim fazer isso, que assim seja. Mas entenda, a palavra ela tem nos chamado. Deus tem nos chamado para que nós possamos ajustar algumas coisas. Eu não sei se você esteve aqui na última quarta-feira, mas nós tivemos o Gleferson ministrando de uma forma sobrenatural. Que Deus nos chamou para podermos viver novamente no seu íntimo, para que nós pudéssemos novamente estar ligados a Ele em amor, para que nós pudéssemos nos aprofundar em adoração, para que nós pudéssemos puxar mais dEle. E hoje Deus está nos chamando para que nós possamos viver uma vida íntegra. Por quê? Porque haverá um fruto quanto a isso. Haverá uma transformação quando acontece isso. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos que ele não anunciava um evangelho simplesmente de falar. Entenda, Paulo talvez seja um dos se não o mais duro em mensagens. Mas por quê? Porque ele sabia naquilo que ele cria. E porque ele vivia isso que ele anunciava. Senão, irmãos, era impossível ele manifestar o tanto de milagres que operou na vida de Paulo. O tanto de coisas que aconteceram na sua vida. Mas para isso nós precisamos, como eu disse lá no início, sermos firmes na nossa doutrina. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós acreditamos. Nós não podemos abrir mão daquilo que nós cremos. Não vai ser um vídeo no YouTube, não vai ser um ministro especial, não vai ser alguém que está levando milhares de pessoas para um ginásio, que vai dizer para mim o que é certo e o que é errado. O que vai dizer o que é certo e o que é errado para mim e para você é o que a Bíblia diz, o que é certo e o que é errado. E é isso que tem que conduzir as nossas vidas. Para que nós possamos então anunciar o Evangelho. Anunciar um Evangelho transformador. Um Evangelho que ama as pessoas. Um Evangelho que quer salvar as pessoas. Mas é um Evangelho que tem ódio do pecado. Você não está acreditando em mim, eu sei. Vamos lá. Abra por favor em Atos no capítulo 16. Atos capítulo 16, verso 16. Diz assim: Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E o Espírito, na mesma hora, saiu. O que isso me mostra? Paulo estava anunciando o Evangelho. Existia uma pessoa possessa por um espírito adivinhador. Alguém que estava perturbando a vida desses ministros. No caso, Paulo e Silas, né? Paulo e Pedro aqui. Mas entenda, Paulo estava se movendo naquilo que estava acontecendo. O foco dele era o quê? Anunciar o Evangelho. Entenda que esse espírito adivinhador, a Bíblia não fala que ele estava falando mentiras, nesse trecho. Porque muitas vezes o espírito enganador vai te dizer uma verdade para que você confie. E depois ele te diz 15 mentiras. Porque ele já conquistou a sua confiança. Por isso você tem que ter muito cuidado. Tenha cuidado. Esteja próximo da sua liderança, esteja próximo dos seus pastores. Quer ver vídeo no YouTube? Quer ver uma mensagem inspiradora? Procure as mensagens que preguem a mesma palavra nossa. Palavra da fé. Palavras que realmente vão nos alimentar, que vão nos auxiliar. Mas entenda, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia. E o Espírito saiu. O que isso me mostra? Que o Evangelho de Deus, ele tem uma indignação contra as obras do diabo. Ele tem uma indignação contra o pecado. Ele tem uma indignação contra aquilo que o diabo está fazendo. E quando eu me indigno por dentro,
Não é contra a pessoa, não é contra a situação, mas é contra aquilo. Então existe uma operação e existe um poder que flui através da minha vida. E houve libertação para essa menina. Mas entenda, depois nós vamos seguir. Se você ler o texto depois em casa, você vai perceber que isso houve um custo para Paulo. Muitas vezes você cumprir a vontade de Deus vai lhe custar algo. E nessa situação específica, custou o que a eles? Um açoite e depois eles serem presos no cárcere inferior, que basicamente era onde passava o esgoto da cidade. Então você imagina uma pessoa severamente açoitada, feridas expostas, mergulhadas num lodo de esgoto. Era propício para a pessoa morrer, pegar uma infecção, e sabe-se Deus o que aconteceria com essa pessoa. Mas entenda que a Bíblia não para aí, porque o diabo tentou então contra-atacar. Você foi e desfez a obra do diabo. Você manifestou aquilo que Deus te chamou para fazer. Você anunciou o evangelho com intrepidez. Você disse que aquilo estava certo ou que aquilo estava errado. E o diabo então ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar te perseguir, vai tentar te parar, vai tentar fazer o quê? Que você seja açoitado, que você seja preso. Mas ainda assim, Deus pega essa situação e reverte. Porque Paulo estava à meia-noite junto com Pedro, orando e cantando. Eu não sei você, irmãos, mas às vezes a gente com uma dor de cabeça, a gente já, eu não quero ir no culto, eu estou tão com dor de cabeça, eu vou ficar dormindo. Paulo e Pedro estavam acorrentados, todos feridos, tinham apanhado, estavam mergulhados no lodo, eles estavam cantando e orando. Eu não sei você, mas eu quero chegar um dia a ter a mesma entrega que essas pessoas tiveram. Eu quero viver o mesmo evangelho que essas pessoas viveram. De não estarem se importando de como estava o seu próprio corpo, o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar, mas eu vou continuar anunciando o evangelho de Cristo. E a Bíblia fala que naquele momento, todas as celas e todas as correntes foram abertas. E o carcereiro tentou se matar, achando que todos tinham fugido. E Paulo fala, olha, não faça isso contra ti. E Paulo anuncia o evangelho, e aquele carcereiro recebe a mensagem. E todos da sua casa recebem a mensagem, são batizados. Pelo simples fato de Paulo e Silas terem passado por uma situação, mas não ter deixado aquela situação os parar. O diabo achou que ia os castigar porque ele tinha salvo uma vida, porque ele tinha liberto a menina escrava de um espírito enganador. E no final, o diabo perdeu mais uma vez, porque eles foram salvos, o carcereiro e toda a sua família. E houve salvação. E provavelmente naquela casa, se reuniram e começaram a fazer uma igreja. Porque na igreja primitiva era assim que acontecia. Eles ganhavam uma família. Aquela família então fazia o quê? Abria suas portas para receber outras pessoas. E ali então se tornava uma igreja. Começava a nascer uma igreja. O diabo achou que porque Paulo havia liberto uma pessoa, que ele poderia calar Paulo. E no final o diabo tomou um tiro no pé. Porque agora ele tinha uma igreja, onde ele só teria uma pessoa salva. Então, irmãos, o evangelho de Deus, ele nos chama a vivermos poderosamente aquilo que ele tem nos falado. Mas para quê? Para que nós possamos anunciar o evangelho. Muitas vezes isso vai nos custar. Vai nos custar a nossa popularidade, vai nos custar a nossa fama. Muitas vezes as pessoas não vão gostar da gente. E não tem problema. O que importa é que Deus goste de mim. O que importa é que quando eu chegar naquele dia, ele fala, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E da mesma forma eu quero incentivar você essa manhã a viver desta forma. Eu quero que você viva conhecendo aquilo que você crê. Seja firme naquilo que você crê. Não negocie princípios, não negocie os seus valores. E anuncie o evangelho. Porque quando você anunciar o evangelho, tendo a sua vida estabelecida nesses princípios, Deus pega junto e o poder de Deus se manifesta na sua vida. A cura, a transformação, a restauração, tanto na sua vida quanto na de outros. Aleluia. O louvor, se quiser subir. Eu quero que você abra comigo rapidamente, para a gente encerrar, em Atos 28. Um pouquinho mais para frente. Atos 28, verso 1.
Só para trazer um contexto para vocês. Paulo havia sido preso e Paulo deveria ser levado até Roma, à presença de César. E durante essa viagem aconteceu várias situações. Deus disse para ele que aquela viagem iria correr mal. E ele foi e anunciou aquelas pessoas, e as pessoas não deram ouvidos à sua mensagem. E aconteceu que eles saíram para continuar a viagem, e no meio do caminho uma forte tempestade os pegou, a ponto de que todos acharam que iam morrer. E Paulo anuncia para eles mais uma vez, dizendo, olha, nenhum de vocês irá se perder, ou seja, todo mundo vai ficar vivo, mas a embarcação vai se perder. Por quê? Porque foram teimosos, não precisava se tivesse ouvido Paulo antes. E aí no verso 28, verso 1 diz assim, uma vez em terra, ou seja, depois que eles naufragaram, esses homens chegaram em terra, e eles chegaram na ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Imagina, se em terra estava chovendo e estava frio, imagina como que isso estava em alto mar. Isso era à noite, porque eles acenderam uma fogueira. Tendo Paulo ajuntado e atirado da fogueira um feixe de gravetos, ou seja, para continuar com a fogueira a aquecer, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão, ou seja, mordeu, picou a mão de Paulo. Quando os bárbaros, ou seja, as pessoas que viviam na ilha, viram aquela víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, que já era impossível salvar de uma tempestade daquela, a justiça não o deixa viver. Porém ele sacudindo a serpente no fogo, jogou no fogo e ela morreu lá, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam, as pessoas que estavam lá esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, a qualquer momento. Mas depois de esperar muito tempo, vendo que nenhum mal lhe acontecia, mudaram de parecer e diziam ser ele um Deus. Ou seja, as pessoas muitas vezes vão olhar para nós e vão nos julgar. E vão dizer, olha, se calhar você é um assassino, se calhar você é uma pessoa de má índole, porque você está dizendo isso, porque você não ama as pessoas, porque você está expondo o pecado da pessoa dessa forma, porque você não está ajudando. Mas entenda, com o passar do tempo as pessoas vão achar que você não vai continuar seguindo a sua jornada, que você vai morrer, que você vai parar, que você vai desistir. Mas quando você continua convicto naquilo que Deus te chamou, como Paulo estava convicto, Paulo sabia que aquela serpente, poderia ser um urso ou o que fosse, nada o pararia, porque ele tinha sido informado que ele ia estar presente a César. Da mesma forma você tem um chamado, talvez você tenha uma visão, talvez Deus colocou algo no seu coração, já te mostrou algo do futuro. Creia nisso, porque Deus fará você chegar lá. Como eu disse, nós somos a geração do arrebatamento e eu creio que não experimentarei da morte. E eu continuo crendo nisso. E pode ser que uma enfermidade pegue as pessoas e falem, essa enfermidade talvez vai te matar. Não vai. Porque a serpente não parou Paulo, porque Paulo sabia o que estava fazendo. E nós também, quando nós sabemos o que estamos fazendo, nada irá nos parar. E nós precisamos fazer igual Paulo, tirar aquela serpente, tirar aquilo que está tentando nos segurar, tirar aquilo que talvez está tentando nos reter, jogar aquilo no fogo e seguir a caminhada. E as pessoas então vão olhar para nós e vão falar assim, quem é esse? Quem é esse que a morte não pega? Quem é esse que superou essa doença? Quem é esse que a serpente picou e nada aconteceu? Esse deve ser um Deus. Esse deve ser alguém confiável, deve ser alguém que existe um poder dentro dele. Porque se nada o para, se a morte não pode deter, quem o pode deter? Quem o pode parar? E foi assim na vida de Paulo. E quando nós vemos no verso 7, fala assim, perto daquele lugar havia um local pertencente ao homem principal da ilha, ao chefe, ao dono da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu-se ele achar enfermo, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram todos e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo-nos prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário.
Entenda, a partir do momento em que você é reconhecido como uma figura de autoridade, a partir do momento que você é reconhecido como alguém que carrega um poder transformador na sua vida, o poder de Deus se manifesta e ratifica o evangelho que você tem anunciado. E Paulo aqui fala que ele orou por uma pessoa e essa pessoa foi curada. E a sua fama correu por toda a ilha e todos os enfermos o procuraram. A sua fama precisa correr no lugar onde você está. As pessoas precisam, quando estão com problema, procurar você. Porque você vai ser a resposta daquilo. Você vai ser o agente transformador na vida daquela pessoa. É para isso que Deus tem nos chamado. Nós não escolhemos viver uma vida aqui longe do pecado, longe talvez dos prazeres da carne, simplesmente porque nós somos santos. Mas nós escolhemos viver isso para que nós possamos manifestar o poder de Deus aqui nessa terra, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que existe algo diferente. O poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, não existe nada comparado a isso. Não existe poder mais absoluto que isso. Esse poder habita dentro de você, habita dentro de mim, e nós podemos colocar isso em operação. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu não sei se existe algo na sua vida hoje que precisa ser transformado. Eu não sei o que talvez precisa ser transformado na sua vida. Talvez você está num momento de escassez e você precisa chegar a suprimento. Talvez você estava vivendo uma vida errada e você quer viver uma vida certa. Talvez você está hoje doente, com um diagnóstico de morte. Mas Deus diz, isso não vai acontecer. Você vai viver e vai anunciar a bondade do seu Deus. Porque existe um poder dentro de você transformador para isso. E é para isso que nós estamos aqui. As pessoas estão cansadas de ouvir simplesmente blá 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 e conversa. Elas precisam ver o poder de Deus em operação. E é impossível você manifestar, trazer essas verdades e o poder de Deus não pegar junto e não entrar em operação. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este tempo poderoso. Obrigado, Senhor, porque nós desfrutamos da Tua bondade. Obrigado porque o Teu poder fluiu em nossos meios. E nós sabemos que isso é apenas o começo daquilo que o Senhor tem para a Sua igreja, para aquilo que o Senhor tem para essa nação, Pai. E que o Senhor conte conosco para esta missão, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não posso ir embora sem lhe dar a oportunidade. Se talvez você chegou aqui essa manhã e você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas o que é isso, Guilherme? É quando nós reconhecemos que nós mesmos não somos capazes de fazer nada e que nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda, nós precisamos que Jesus manifeste o seu poder nas nossas vidas e que nós possamos ser transformados. E se você ainda não aceitou Jesus, se Jesus ainda não mora, não transformou a sua vida, erga a sua mão e eu vou fazer uma oração por você. E Ele habitará dentro de você e a sua vida será diferente daqui para frente. Então, se você está aqui ou talvez você esteja na internet e você ainda não aceitou Jesus, não reconheceu como o único Senhor Salvador, entenda, isso é o mais importante de tudo. Eu não estou lhe chamando para uma religião, eu não estou chamando para ser evangélico ou para fazer parte dessa igreja. Eu estou te chamando para a melhor decisão que você possa fazer na sua vida. A decisão que te tirará do império das trevas, que tirará você das mãos do pecado e te levará a viver uma vida em liberdade. Uma vida que somente Ele pode lhe proporcionar. E se você é essa pessoa, erga sua mão, eu vou orar por você. Amém? Aleluia. E se você está na internet e você deseja fazer isso, repita comigo esta oração. E nós cremos que você será salvo. No nome de Jesus. Diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço em minha vida. E eu lhe peço, perdoe os meus pecados, limpe a minha vida, transforme a minha vida, porque eu preciso de Ti. Pai, eu oro em nome de Jesus por essas vidas. E eu declaro, Pai, essas pessoas que fizeram essa oração, sendo alcançadas pelo poder do Teu nome. E eu declaro libertação chegando, salvação chegando. E eu declaro um novo tempo sobre a vida delas. Eu declaro que elas possam, Senhor, correr a carreira que lhe és projetada. E que elas possam ter um encontro verdadeiro contigo. E que o Teu Espírito possa habitar dentro delas.
e possa fazer com que elas avancem e cresçam, Pai. No nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esta manhã, eu te agradeço por esta palavra. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que existe algo transformador da Tua parte. E nós precisávamos ouvir isso, Pai. Obrigado por estas verdades. E eu declaro essas verdades não se dissipando, mas elas criando raízes e se fundamentando e se solidificando no coração dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.